Graça e paz, igreja, amém? Amém? E festa boa, né? Glória a Deus. É assim mesmo, gente, não tem problema não. É muito tempo, né, Gil? Né, Olívia? Tem muito tempo. Boa tarde para você que está também no YouTube nos assistindo nesse momento. E que seja um tempo maravilhoso na presença de Deus, de louvor, de palavra. Vamos começar com uma oração. Posso ficar de pé no seu lugar? Para quem puder, claro. Vamos fechar os nossos olhos, quietar nosso coração para receber de Deus. Pai, queremos te agradecer por mais um domingo em tua presença, por mais um dia, Deus, que as suas misericórdias foram renovadas sobre a nossa vida, e por mais um dia, Pai, que o Senhor demonstrou que é nosso Deus, o nosso Pai, que nos salvou, Pai, que nos tirou da nossa vida ruim, que nos colocou, Deus, no plano de salvação, Pai. Obrigado por tudo. Nesse momento nós queremos aqui, Pai, louvar e entoar, Pai, cânticos que sejam para honrar o teu nome, para levar a tua palavra, Deus, assim como também a pregação, Pai, que possa chegar no coração dos nossos irmãos, uma palavra vindo diretamente da tua boca, Senhor. Nós queremos aqui te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem conhece essa música? É do tempo de quem aqui? Amém? Então você não tem desculpa para não cantar, né? Querido? Então vamos cantar bem forte. Essa foi só para ensaiar. Vamos cantar bem forte. E vamos dizer para o nosso irmão também, né? Vamos declarar isso na vida do nosso irmão, na vida da nossa congregação. Amém? Vamos do começo então. Eu quero que vá isso que você tem. Valor que você tem. Ele está em você, se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga isso para Ele. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você.
está em você. Vai lá. Está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Para acabar. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Seu louvor nos meus lábios estará. Então se gloriará, os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo seu louvor nos meus lábios estará. O Senhor, a minha alma, então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. Qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, temei a Deus, pois aos que temem nenhum desfaltará. O seu anjo se pois os que temem bem nenhum lhes faltará. Aleluia. Amém. Vamos cantar mais uma? Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,
lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Engraçado, né, que essa canção é da Ludmilla Feber. Não sei quantos irmãos têm acompanhado o processo do câncer dela, né? Mas essa semana ela acabou dando depoimento dizendo que ela abdicou do tratamento, né? Que já não estava fazendo mais efeito. E não que ela não houvesse escolhido ter fé antes com o tratamento, mas que naquele momento o que só restou para ela era fé. E aí quando eu canto essa canção, não tem como não lembrar do testemunho que ela deu essa semana, né? Não desista, não pare de crer, né? E Deus é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer milagre, curar qualquer enfermidade. Que a gente possa ter fé, cada vez mais fé, para receber a cura, para receber a unção, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia, bom demais poder estar aqui com vocês, bom demais a gente poder estar reunido como a Igreja de Cristo nesse lugar. Para você que está com a gente online, bom demais ter você aí também com a gente. E eu queria iniciar com uma oração. Nós cremos que Deus quer falar a cada um de nós nessa manhã, nessa noite, e nós sabemos que quando os nossos corações estão preparados, a gente vê o efeito do que a palavra de Deus pode operar em nós. Amém? Então, coloca o seu coração diante do Pai aí nesse momento. Coloca o coração diante de Deus e abra para Ele o desejo de ser abençoado, de poder ser instruído, de poder ser exortado, de poder ser amado, abençoado, porque o Senhor está nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos juntos buscar a Tua face. Obrigado porque nós podemos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença, escancarando os nossos corações para que o Teu Espírito Santo possa trazer, possa falar, possa, Deus, mudar o nosso rumo, se assim for. Mas nós queremos, ó Deus, declarar a nossa dependência de Ti. Queremos declarar, ó Deus, a necessidade que temos da Tua palavra, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos conduz em triunfo e em vitória. Por isso, ó Deus, agora queremos estar atentos. Fala ao nosso coração. Fala de forma, Pai, bem clara, para que nós possamos guardar a Tua palavra e não pecar contra Ti. Ser conosco nesse momento é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Bom demais. Eu quero compartilhar com vocês hoje um salmo. Nas minhas leituras diárias, eu li esse salmo essa semana, e é um salmo tão pequenininho, tão curto, mas extremamente profundo, porque ele traz algo para nos alertar, para nos deixar, sabe assim, tocados e movidos pela presença dele. Eu estou falando do Salmo 134, são apenas 3 versículos, salmo bem curtinho. Eu vou estar lendo na nova versão internacional, a NVI, e lá diz assim: venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos aqui uma outra versão, mas independente da versão, esse salmo fala de uma forma muito direta aos nossos corações. Na minha versão, a gente encontra aqui 7 verbos. Começa, com venho, vir, depois bendizer, depois servir, depois levantar, depois bendizer de novo, abençoar e fazer. Verbos que denotam ações e atitudes da nossa parte. 7, porque o verbo bendizer, ele está aqui 2 vezes. Mas o que é interessante é que ele começa nos 2 primeiros versículos falando da importância de nós, como povo de Deus, nós bendizermos o Senhor. E quando a gente fala bendizer o Senhor, parece que a gente pega esse verbo na língua portuguesa, bem dizer, é falar bem. Mas o bem dizer, ele tem um sentido ainda mais forte do que simplesmente falar bem de alguém. Se a gente for no hebraico, tanto no hebraico quanto na língua inglesa, onde está escrito aí no nosso texto, bem dizer e abençoar, na língua hebraica, na língua inglesa e várias outras línguas, é uma palavra só. É um só verbo, que é o mesmo sentido de abençoar. Então, quando a gente está bendizendo ao Senhor, a gente fala assim, na nossa tradução parece que fica estranho assim, a gente abençoar a Deus. Deus não precisa ser abençoado, Ele já é bênção. Mas é o mesmo sentido, porque tanto do caminho de Deus para conosco, como de nós para com Deus, é a mesma ação. Então, aí a gente começa a entender que o verbo bendizer, ele é mais profundo do que simplesmente falar bem. Porque o verbo bendizer traz a mesma conotação do abençoar. Então, nesse sentido, nós vamos começar a entender que quando a gente bendiz ao Senhor, não é simplesmente, oh Deus, o Senhor é maravilhoso, oh Deus, o Senhor é tremendo, não é falar palavras bonitas para Deus. É muito mais do que isso, porque traz a conotação da bênção embutida no verbo. Traz a conotação de algo muito mais do que simplesmente a gente falar legal para Deus. Então, quando você lê na Bíblia hebraica, quando você lê na Bíblia inglesa, em inglês é o bless. O bless, tanto a gente bless o Senhor, como o Senhor bless a gente.
Na palavra hebraica, eu não vou ter atrevimento de querer falar, porque eu não tenho nem ideia como é que fala essa palavra, mas no hebraico é a mesma coisa. Então, esses 7 verbos que eu falei, na verdade, 3 estão falando a mesma coisa, porque o bem dizer e o adorar, que está nesse salmo, significa exatamente a mesma coisa. Então, quando o salmista está querendo mostrar tanto o bem dizer a Deus quanto o ser abençoado por ele, nós estamos nas duas partes falando a respeito de bênçãos. Nós estamos falando a respeito da importância disso. Não vamos entender isso melhor, porque isso eu acho que tem muita importância para a nossa vida como filhos do Todo-Poderoso. Então, se a gente pegar os 2 primeiros versos, quando ele fala, bendigo, vou ler aqui de novo, bendigo o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem na noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Então, a pergunta que vem no nosso coração é assim, como que nós podemos bendizer o Senhor? Qual seria a forma de bendizer o Senhor? Se esse verbo tem associação com a bênção, com o abençoar, então eu posso citar aqui várias formas de bendizer a Deus. Você pode bendizer a Deus louvando, levantando as suas mãos, sendo grato. Isso é uma coisa tão importante. E uma coisa que aperta o meu coração é perceber, às vezes, no nosso meio, pessoas que não sabem ser gratas a Deus. Nós estamos vivendo essa pandemia, tem gente que reclama de Deus porque essa pandemia está existindo, em vez de ser grato a Ele. Às vezes a gente não entende nem o porquê, mas a palavra de Deus fala para a gente ser grato e dar graças por todas as coisas. Então, Deus não te chamou para dar graça só por aquilo que é bom para você, ou que você acha que é bom para você. Deus te chamou para ser grato em todas as coisas. Porque ainda que a gente não saiba responder, um motivo existe em tudo aquilo que Deus permite. Então, nossa posição como homens e mulheres de Deus é bendizer ao Senhor com a nossa gratidão. Amém? Porque quando a gente não é grato, o seu espírito já dá uma virada. A pessoa que não é grata, ela não consegue ficar sem murmurar, sem reclamar, sem falar mal das pessoas, sem falar mal dos processos, sem falar mal das situações. E falar mal não é algo... Bem dizer é falar bem. Então, toda vez que a gente deixa de ser grato a Deus por aquilo que está acontecendo, nós não estamos bem dizendo o Senhor. E, portanto, a bênção não está sendo compreendida por nós naquilo que esse Salmo 134 está falando. Então, ser grato, em nome de Jesus, querido, seja grato. Coisa triste é olhar para a face de um homem e de uma mulher de Deus e ver ali uma pessoa carrancuda, uma pessoa amargurada, uma pessoa sem alegria, porque não é grata. Porque se a gente fosse grato, vocês lembram aquele texto quando Jesus manda os discípulos 2 a 2 para poder visitar os lugares, e aí eles voltaram alegres, e falam assim, Jesus, que coisa maravilhosa, no teu nome nós oramos, e os demônios foram expulsos, no teu nome nós oramos, e as pessoas foram curadas, e eles chegaram, mas assim, no pique, chegaram cheios de alegria, porque viram o poder de Deus atuando através deles. Aí Jesus fala assim, ó, bom demais, mas a alegria de vocês tem que ser, porque o nome de cada um está escrito no livro da vida. Agora pensa, o seu nome está escrito no livro da vida, você quer mais algum motivo para ser grato? Aí vem coisas pequenas dessa terra, desse planeta chamado Terra, que te incomodam e você perde toda a sua alegria porque as coisas não estão fluindo do jeito que você queria e você então perde o privilégio da gratidão, sendo que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, gratidão é uma coisa que tem que ser, não pode ser vendida separadamente do cristão. Amém? Ser grato. Tira a sua carranca, sabe? Tira essa cara, às vezes, que você fica lá de como se as coisas não tivessem do jeito que você gostaria que tivesse. Tem muitas coisas que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas como eu não tenho poder para isso, eu tenho que ser grato a Deus. Então chega diante de Deus e fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque minha vida está difícil, mas o Senhor tem um propósito nisso. Obrigado porque as coisas lá fora estão complicadas, mas o Senhor tem um propósito nisso. Gratidão. Se você quer bem dizer ao Senhor, se você quer declarar bênçãos para o Pai, não tem, sabe, a melhor forma, ou uma das melhores formas de fazer isso é sendo grato. Podemos bem dizer a Deus, toda vez que você obedece a Deus, você está bem dizendo. Porque tudo que Ele nos ensina na sua palavra tem como objetivo deixar muito claro para nós que aquilo é o melhor. Então, obedecer é uma forma da gente bem dizer a Deus.
Que é outra forma? Amando. Amando. E quando Deus fala para a gente amar, Ele fala para a gente amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos queridos. É para amar todo mundo. Não tem especificação de quem deve ser amado. E a gente tem essa mania. Não, fulano, beltrano, eles merecem ser amados, porque são legais comigo. Agora, esse aqui, a gente começa a fazer acepção de pessoas. Não, bendiga o Senhor amando todo mundo que Deus colocar diante de você. Até aqueles que te irritam. Então, sendo grato, amando, obedecendo, orando, louvando, todas essas são expressões servindo. Quando você serve o seu irmão, você está bendizendo a Deus. Porque Ele nos ensina a fazer isso. Quando Jesus veio, uma das grandes lições que Ele ensinou para os seus discípulos foi a respeito do servir. Quando Ele se dispôs a pegar uma toalha, se abaixar diante de cada um dos seus discípulos e lavar os seus pés, Ele tão somente ali estava explicando, porque depois Ele falou assim, então vocês vão fazer a mesma coisa. Jesus estava explicando como louvar a Deus e bendizer o nome dEle, servindo uns aos outros. Você está disposto a servir os seus irmãos? Ou isso é motivo de irritação para você? Então, louvando, servindo, mas não que eu esteja colocando prioridade nesses itens de como bendizer o Senhor, mas eu quero te falar uma coisa importantíssima. A gente bendiz o Senhor quando a gente se dispõe a abençoar pessoas. Abençoar pessoas. E como você pode abençoar pessoas? Não, você sabe responder isso. Você sabe responder como você pode ser bênção na vida das pessoas. Quando a gente se dispõe a fazer com que a vida de alguém fique melhor depois de encontrar com a gente, você está abençoando essa pessoa. Agora, se você deixa a vida de alguém pior do que estava quando você chegou, pode ter certeza que isso não é abençoar. Então, o nosso papel é esse. Quando você chega numa roda, quando você chega num lugar de pessoas, quando você conversa com elas, quando você sai, como é que elas ficam? Melhores ou piores do que estavam? Abençoar pessoas é quando você muda a sorte dessas pessoas, quando você muda o destino delas, porque de alguma forma você deixou ali uma palavra, uma semente, e que ao germinar essa semente vai mudar, de alguma forma, a vida delas. Isso é abençoar. Abençoar é quando você se dispõe a servir de tal forma que aquela pessoa possa perceber que você não é alguém, não é um qualquer, mas é alguém que conhece a graça do Pai e está disposto a compartilhar tudo aquilo que você tem aprendido com Deus, com aqueles que estão ao seu lado. Então, abençoar é algo tão importante. Toda vez que você abençoa pessoas, você bendiz o Senhor. Porque é a mesma palavra. É a mesma palavra. Bendizer e abençoar. E então isso é o como nós podemos bendizer. Onde? Esse salmo fala que a gente vai abençoar no seu santuário. Levante as mãos para o santuário e bendiga o Senhor. Só que a gente esquece, né? Quantas vezes durante essa pandemia eu ouvi, as igrejas estão fechadas. Isso me incomoda, porque a igreja nunca fechou. Ah, mas tem vários prédios fechados. Ah, prédios fecham. Mas a igreja não fecha. Porque independente se a gente está reunindo num lugar como esse, ou ninguém possa reunir, nós continuamos sendo igreja. E a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que o salmista fala, levantemos as mãos para o santuário e bendiga o Senhor, queridos, você é o santuário, você é templo do Espírito Santo de Deus. Pandemia não te fecha. Vírus não fecha a igreja. Porque nós somos a expressão dessa igreja. Então, onde que nós vamos bendizer o Senhor? Onde que nós vamos expressar tudo isso que a gente tem aprendido da palavra de Deus? Sendo esse templo. Então, como santuário, como templo do Espírito Santo de Deus, eu vou estar sempre levantando as minhas mãos e o meu papel é abençoar, porque eu fui chamado para isso. Você, como santuário, você tem que compreender esse chamado em nome de Jesus. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não está zelando deste templo. E ao não zelar deste templo, a gente começa a enveredar por caminhos que não são adequados. Esse templo é para louvor e honra do Senhor, que habita aqui. Então a gente tem que ter muito zelo com esse templo.
Então a gente tem que ter muito zelo para que o meu viver, o meu corpo não se torne um motivo abominável a Deus, mas que seja sempre o lugar de levantar as mãos, porque eu sou santuário, e bendizer o nome do Senhor. Quando que a gente bendiz o nome do Senhor? Aqui no Salmo ele fala, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Então é só de noite que tem que louvar a Deus? Não. Não é só de dia, nem só de noite, em todo o tempo. Nós não podemos ser pessoas de personalidade dupla, sabe aquele que domingo está na igreja bonitinho, depois de segunda a sábado não tem nada a ver com igreja? Nós não somos pessoas chamadas para ter duas personalidades. Nós somos o que somos em Deus e pronto. Nós temos que ter a consciência que o meu testemunho de homem de Deus, ou de mulher de Deus, ele tem que ser o mesmo até quando você estiver sozinho. Porque às vezes a gente olha para ver se tem alguém vendo. Não, seu testemunho tem que ser impecável até mesmo quando você estiver sozinho. Porque se não fosse assim, então toda vez que você estiver sozinho, você vai se tornar uma pessoa que vai buscar o que não é devido. Então, quando? Todo tempo. Não é porque eu estou fora do ambiente dos irmãos que eu tenho que ser diferente. A palavra de Deus fala que nós temos que ser aqueles que brilham na luz de Cristo, para que as pessoas à nossa volta, mesmo sem conhecer a Deus, possam glorificá-lo por aquilo que eles estão vendo a respeito de nós, das nossas boas obras. O que são as nossas boas obras? Aquilo que abençoa pessoas. Aquilo que bendiz o nome do Senhor. E esse salmo é a expressão direta e completa disso. Então, o testemunho de um cristão, ele tem que ser algo extremamente cuidadoso, porque Deus leva isso muito a sério. Você pode talvez não levar, mas Deus leva isso extremamente a sério. E Deus tem um desejo de abençoar as pessoas através de você. Quando a gente lê o versículo 3, ele fala lá, né, que de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não estamos falando aqui de um Deus qualquer. Nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso. O Deus onipresente, que está em todo lugar, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo. De tudo. Inclusive daquilo que passou na sua cabeça exatamente agora, seu pensamento. Ele sabe. Nada, nada, nada passa despercebido a Deus. E esse Deus que criou os céus e a terra é o Deus que abençoa pessoas. Ele abençoa as pessoas. Só que a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes o nosso egoísmo, a natureza humana é egoísta. E o nosso egoísmo, a gente quer a bênção de Deus. Já reparou? Você fala o seguinte, Deus me abençoa. Deus me prospera. Deus me cura. Deus me faz isso, Deus me faz aquilo. E até nas nossas orações, se a gente não parar para pensar, nós somos egoístas, porque a gente ora só por nós. Quando a gente ora pelos outros, sabe o que é? Deus muda os outros. Como a gente pede para Deus mudar os outros? Por que a gente não pede para Deus mudar a gente? A gente aconselha casais. Sabe qual é o maior problema do relacionamento de casal? É que o marido quer que a mulher seja mudada e a mulher quer que o marido seja mudado. E ninguém ora para Deus assim, Deus, me muda para eu poder ser um bom marido para minha esposa, e a esposa não ora e fala assim, Deus, me muda para eu ser uma boa esposa para o meu marido. Não. Deus muda porque ela está chata demais. Deus muda porque está um cavalo. E a gente vai só pedindo a oração para que os outros sejam mudados. Sabe por quê? Porque é a nossa natureza. A gente ora para que a bênção venha até nós. E as nossas orações, na maioria das vezes, ou muitas vezes, elas são com o intuito da bênção acabar em nós. Quando a bênção chegar até nós, está resolvido. Não, nós não somos o final da bênção. Nós somos um processo, porque a bênção que você recebe de Deus, ela não é para parar em você. Ela vai passar por você para alcançar outros. Olha o tanto que essa natureza é egoísta. Porque quando a gente pensa da bênção só para nós, ela está abençoando quantas pessoas? Uma só você. Quando você deixa a bênção de Deus passar por você e você se torna um canal dela para os outros, quantas pessoas podem ser abençoadas? Várias. Então, se a sua oração é a bênção que chega até você, você está sendo egoísta. Porque Deus não está te abençoando
para que você seja o final do processo abençoador. Não. Deus está te abençoando para que você seja um meio dessa bênção alcançar outras pessoas. Então a bênção, né, ela não é com a utilidade única de abençoar uma pessoa. Deus está te abençoando com o quê? Deus está te abençoando com prosperidade? Abençoa os outros. Deus está te abençoando com alegria? Extravasa essa alegria para os outros. Deus está te abençoando com ânimo? Anima os outros. Deus está te abençoando com o quê? Não retém, passa para frente. Porque esse é o mover de Deus. Então, toda vez que Deus abençoa alguém, é com propósito. O que ele falou lá no comecinho? Quando ele começou o trabalho da terra de Israel, ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão estava fazendo? Sendo canal. Abraão não falou assim: não, Deus, me abençoe e está bom demais. Não, Abraão, através de ti, eu vou abençoar as famílias da terra. Então, querido, eu vou falar aqui para vocês, meu irmão, minha irmã, através de vocês, Deus quer abençoar as famílias da terra. Não é para você reter a bênção, não é para a bênção chegar, bater no seu peito e cair na sua frente e ficar por ali, não. É para atravessar, é para passar, é para dar continuidade. Então, quando Deus resolve te abençoar, é para que você seja canal para essa bênção chegar na vida de outros. Então, toda bênção de Deus, elas são específicas, são novas, elas são momentâneas, mas são eternas. Elas são instrutivas. Bênção de Deus é instrutiva, porque ela está trazendo uma instrução, para que através dessa instrução, famílias sejam abençoadas. Nosso Deus é o Deus que ensina. É aquele que faz com que essa bênção chegue em nós, e aí na consciência da importância dessa bênção, ela continua em nós e vai abençoando um por um. A bênção de Deus nunca vai ter como ponto final a gente. Em nome de Jesus, não segura a bênção. Não fala o seguinte: essa bênção é minha. Fala assim: oh Deus, que bênção, essa bênção é nossa. Porque a partir de você, outros vão estar recebendo. Então, ser abençoado é algo que não afeta uma vida, afeta muitas, inúmeras vidas. Ser abençoado é a gente colocar isso em prática. Eu vou te dar algumas ideias, algumas dicas de como você pode colocar o ser abençoado em prática. Alguém te ofende? É muito fácil de gente ser ofendido. Tem gente que tem especialização em ofender. Então, eu vou te falar uma coisa. Quando alguém te ofender, você tem duas opções. Você pode se ofender ou não levar isso em conta. Qual que você vai escolher? Quando alguém te ferir, você vai também ter duas opções. Ser ferido ou amar aquela pessoa que tentou te ferir. Qual que você vai fazer? Quando você se irrita, você tem duas opções. Ficar irritado ou ficar em paz. Porque a gente só irrita se quiser, a gente só é ofendido se quiser, a gente só é ferido se quiser. Alguém te machuca, você tem duas opções: revidar ou perdoar. O que você vai escolher? Alguém te engana, você foi enganado, você tem duas opções. Você pode vingar ou desconsiderar aquilo que a pessoa tentou fazer contra você. Então, se você escolhe ficar ofendido, ferido, irritado, machucado, enganado, você não passa a bênção para frente. Se você escolhe não levar em conta, amar, ficar em paz, perdoar, desconsiderar o que as pessoas estão fazendo, você está disposto a passar essa bênção para frente, entende? Então, constantemente na sua vida, meu querido, você vai ter sempre duas opções. Você pode ficar irritado, você pode ficar ferido, ou você pode olhar para Deus e falar assim: Deus, eu vou fazer a opção de ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Por mais que as coisas à nossa volta sejam críticas, é uma questão de opção. Estevão estava lá sendo
apedrejado porque estava falando de Jesus. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Muitas vezes, quando assim, a gente começa a olhar uns para os outros, a sensação que eu tenho é que se a gente estivesse no lugar de Estevão, a gente ia falar assim, oh Deus, o que é isso? Não tem condições de uma coisa dessa. Eu estava falando a respeito do Senhor. Eu estava falando palavras que glorificavam o nome do Senhor e agora eu estou levando pedrada? Estevão não escolheu isso. Estevão olhava que o povo mandando pedra e aquelas pedras... Gente, morrer de pedrada não deve ser fácil. Porque não é uma pedra, não é um bloco de concreto que cai na sua cabeça e você morre sem saber. Não, pedrada, você vai tomando você toma uma pedrada no braço, machuca, a hora que toma na cabeça dói mais, e de pedrada em pedrada você vai perdendo a consciência de tanta dor até morrer. Não é uma morte. E Estevão lá começou a tomar as pedradas e olha e fala assim, Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não leve em conta o que eles estão fazendo. Ele fez a escolha correta. Jesus fez a mesma coisa. Mas eu estou dando um exemplo de Estevão, porque quando a gente dá um exemplo de Jesus, fala, mas Jesus é Jesus, era o Filho de Deus, era o Deus vivo. A gente não tem ideia que Jesus sofreu igual a gente, tudo que Jesus passou, ele sofreu as mesmas dores que você e eu passaríamos se a gente tivesse feito a mesma coisa. Mas eu estou dando um exemplo de Estevão, para não ter desculpa, porque a gente ainda usa Jesus para dar desculpa, porque Jesus era Jesus. O Estevão não escolheu ficar ofendido, porque ele sabia que não era por ali. O que nós temos escolhido, meu querido? O incrédulo declara, eu não levo desaforo para casa. Até parece que é uma frase bonita. Grande. E para você não levar desaforo para casa, o que você vai fazer? Entende? Para você não levar desaforo para casa, você vai fazer uma coisa que não passa a bênção para frente, com toda certeza. O cristão não tinha que falar isso. O cristão tem que declarar, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Porque quando a gente declara isso, a gente está disposto a abençoar. Se eu não levo desaforo para casa, eu vou tirar, eu vou vingar, eu vou fazer ele sofrer o que ele está querendo fazer, o que ele está fazendo comigo. Ou seja, nós não passamos a bênção para frente. Qual tem sido o seu discurso quando as pessoas tentam te incomodar? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua reação diante das coisas? Não, aqui o negócio é o seguinte, bateu, levou. Bateu, levou. Não. Bateu, abençoa. Dá mais certo. Tomou, abençoa. Irritou, abençoa. Quer bem dizer o Senhor? Então, meu querido, esteja disposto a abençoar. Bem dizer e abençoar. Essa hora da gente abdicar, sabe? De largarmos de mão a ira, de largarmos de mão a raiva, a irritação, o estresse. É a hora da gente largar a mão da indignação, da ofensa, da tristeza, da maledicência. É a hora da gente largar a mão da frustração, da brutalidade, da estupidez. Quantas coisas a gente pode falar aqui? Da ignorância, da decepção. Para quê? Para termos atitudes positivas, atitudes que abençoam. Só por isso. Porque toda vez que você tem uma reação dessa, carnal, dessas coisas que eu acabei de falar, essas atitudes carnais, elas tiram de você o privilégio de bendizer a Deus. Porque aí você vai querer resolver. Então, para um pouquinho, medita nesse salmo, medita a respeito de você mesmo, qual tem sido a sua reação, qual tem sido as suas atitudes, qual tem sido os seus pensamentos, a respeito daquilo que está acontecendo com a gente. Você é do time daqueles que levantam a mão para louvar o Senhor ou daqueles que levantam a mão para apontar o dedo para alguém? Aqui o Salmo fala, levante as suas mãos ao santuário e bendiga o Senhor. Simples assim. Então, queridos, uma coisa eu sei, que a partir do momento que você entende o privilégio de abençoar, nada mais se torna tão importante na sua vida. Abençoar pessoas. E a gente abençoa com coisas tão simples. Um sorriso é motivo de abençoar. Às vezes a pessoa está ali, aquela pessoa, sabe, você está ali comprando uma coisa, você vai numa farmácia, você vai num supermercado, e às vezes só no contato ali com aquela pessoa, você
tem tudo para ficar irritado porque você está sendo mal atendido. Dá um sorriso para aquela pessoa e abençoa em nome de Jesus. O problema dela de estar irritada e irritando as pessoas, ela vai resolver com Deus, mas você vai para casa em paz. Porque de repente você vai brigar com essa pessoa, acaba com o seu dia. Sabe por quê? Porque você perdeu a oportunidade de abençoar. Tem muita gente morrendo de desgosto, porque não teve a oportunidade de conversar com quem realmente entende que a sua vocação é de abençoar pessoas. Amém, meu querido? Faça desse Salmo 134 a sua realidade. Está na hora da gente evidenciar Jesus através das nossas atitudes, as mais simples, através do nosso testemunho, através da nossa disposição de ser bênção na vida delas. De fazer algo que elas possam sair abençoadas. E não querer pagar com a mesma moeda aquilo que você está recebendo de alguém. Nosso papel é abençoar. Nós não estamos aqui na terra para outra coisa, como os filhos de Deus, do que sermos canais abençoadores. Bendiga o Senhor com aquilo que você está disposto a abençoar pessoas. Toda vez que eu abençoo a pessoa, cada palavra que eu trago para qualquer um que estiver à minha volta, que aquela pessoa se sente melhor, Deus está sendo bendito através da minha vida. Entende, então, essa relação de bem dizer com abençoar? É a mesma coisa. Agora, como que pode ser possível eu falar que eu bendigo ao Senhor e não estou abençoando pessoas? Não casa. Não tem sentido. Senhor, seja louvado o teu nome. Cala a boca, rapaz, larga de ser bobo. Não tem sentido. Eu não estou bem dizendo o Senhor. Então, tudo que está saindo para Deus aqui está saindo da boca para fora. E não alcança o coração de Deus. Se quando eu olho para as pessoas, eu não as trato bem. Qual tem sido a sua atitude, meu querido? Qual tem sido o seu posicionamento? Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa fazer com que essa palavra encontre morada nos nossos corações. Queremos bem dizer o Senhor sim, Pai, a partir do momento que estamos dispostos a abençoar pessoas. Nos ajude nisso. Nos ajude, ó Deus, a conter todos os sentimentos, emoções, pensamentos que não abençoam as pessoas. E nos faça ter entendimento disso tudo, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te ajude nisso, em todo o tempo. Hoje nós temos o privilégio, eu queria chamar a família do Gilson, da Aline aqui. Esses queridos estão voltando para São Paulo. Ficaram aqui muitos anos com a gente. Vem cá. E eu conversando com o Gilson no telefone, falei assim, não, Gilson, você tem que ir lá na igreja para a gente enviar. Você me falou que dia, vocês estão aqui desde quando? Sabia. Não precisa ficar muito pertinho de mim, não, mas pelo menos sobe aqui no palco. Ó. 2014. Aí, então, 7 anos que o Gilson tem abençoado vidas, que o Gilson era o treinador daquela meninada lá do Shopping Park no que diz respeito a futebol. E muitas pessoas passaram na mão do Gilson. Nós já choramos muito juntos, né, Gilson? E o nosso choro, sabe, não foi porque alguma coisa triste estava acontecendo. Foi das emoções que a gente viveu. Eu lembro que o primeiro campeonato que a gente participou, né, era campeonato de futebol de grama. A nossa quadra lá no Shopping Park é só site. Não cabe 11 de cada lado. 5 de cada lado. E o Gilson treinou uma equipe nossa naquele campo de 5 de cada lado para jogar um futebol de campo de 11 de cada lado. E a gente contando as histórias, a gente chorava de ver o que Deus fazia. Para encurtar a história, esse jeito de preparar um time de futebol de campo numa quadra society, que não tem lógica. Sabe o que aconteceu? Nós fomos campeões. A gente estava num encontro de pastores do Sal da Terra quando teve a final. E aí quando o Marquinhos contou pra gente que o nosso time ganhou, meu Deus do céu.
Aí quando eu encontrei com esse cara aqui, nós não conseguíamos falar um pro outro. Porque a gente só chorava de ver a mão de Deus operando. E sabe o que é legal? Que quando o Gilson falou que ia embora com a Aline, os pais dos alunos começaram a mandar mensagem para o Gilson. E não foi uma ou duas ou três, não. Foram algumas, foi mais de 100. E todos eles não acharam ruim deles terem ido embora. Abençoaram. Mas não puderam deixar de falar assim: Gilson, você mudou a vida da nossa casa. Gilson e Aline, vocês mudaram a realidade dos meus filhos. Quantos meninos que não tinha nada na cabeça, mas que passaram a jogar bola com esse rapaz aqui e tiveram suas vidas transformadas. O Gilson e a Aline vão embora, mas deixam centenas de crianças que tiveram suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque eles resolveram abençoar. Exatamente isso. Tudo que eu preguei aqui hoje, eles resolveram abençoar. Essa pandemia atrapalhou porque de repente não podia jogar mais. Mas eles continuaram abençoando. E essa é a diferença, meu querido. O Gilson e a Aline estão levando e-mails, mensagem de WhatsApp, mensagem escrita, mensagem gravada. Ele me mandou algumas. E todas essas mensagens, tipo assim: Gilson, eu quero te falar que você mudou a vida do meu filho. Meu filho, depois que começou a treinar futebol com você, não é o mesmo. Sabe? Transformação. Porque o Gilson não reteu a bênção para ele. A Aline não reteu a bênção para eles. A bênção passou por eles e alcançou aquela moçada. Menino pequeno, adolescente, jovem. E eu falei: Gilson, não. Eles estão indo no dia 4 de julho. Eu falei assim: eu quero, não, mas domingo que vem, eles ainda estão aqui, mas assim, vamos abençoá-los. Você vai ter a oportunidade hoje de abençoar essa casa, declarando aonde vocês forem, que Deus continue usando vocês. Entende isso? Esse é o nosso papel. Por que você vai reter a bênção para você? Que não tem sentido. Quem que é abençoado aqui? Levanta a mão. Não, mais fácil. Quem é abençoado aqui fica de pé, que aí fica mais fácil de ver. Amém. Pronto, então agora você vai levantar sua mão e vai abençoar essa casa. Para que eles continuem sendo usados por Deus. Eles estão querendo abrir um negócio. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas eu sei de uma coisa: eles vão continuar abençoando. Porque Deus vai continuar dando essa graça para eles. Seja num negócio, seja num treinamento, seja o que for. Porque a bênção, ela não está restrita a uma categoria de coisas que você faz. A bênção está conectada a você. Então, um médico pode abençoar, um treinador de futebol pode abençoar, um comerciante pode abençoar. Qualquer que seja a sua função, você pode ser um abençoador. Você quer falar alguma coisa? Dá licença, Covid, fica livre de nós, porque nós vamos dar um abraço aqui. Amém. Dando sua mão, querido, vamos abençoar essa casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa casa, essa família do Senhor. Pela forma como eles nos abençoaram, Deus, durante esses 7 anos. Que eles se dispuseram a abençoar vidas. Pai, como abençoaram. Quantas crianças, adolescentes, jovens foram abençoados por essa casa, Deus. E nós estamos aqui para te agradecer, te louvar pela disposição desses corações de ser bênção nas tuas mãos. Pai, agora eles estão dando um passo, estão mudando daqui. Nós sabemos, ó Deus, que o que o Gilson e a Aline fizeram ali no Shopping Park, só vai colocar outras pessoas para continuar fazendo. Mas, ó Deus, para onde eles estão indo, nós queremos declarar que eles vão continuar sendo os instrumentos de bênção, abençoadores, que
pessoas, ó Pai, das mais diversas, nós não sabemos qual vai ser o universo daquilo que eles vão fazer ali, mas o Senhor sabe. Mas que o coração deles continue com a mesma disposição, Pai, de abençoar vidas, de mudar a realidade dessas vidas. Que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem abençoado essa casa, continue passando por eles e alcançando vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai, e te agradecemos de coração pelo tanto que eles nos abençoaram, pelo tanto que eles abençoaram essas famílias. E que a Tua unção seja sobre eles, ó Pai, que eles sejam prósperos, que eles sejam alegres, que eles sejam, ó Deus, animados, que eles sejam destemidos, que eles sejam, Pai, realmente pessoas prontas para Te obedecer e manifestar o Teu poder aonde quer que o Senhor os colocar. Nós os abençoamos. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós profetizamos sobre eles a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção. E assim seja, Pai, através deles, para todas as vidas que o Senhor colocar ali. Nós pedimos isso no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Privilégio é nosso. Privilégio é nosso. E tem notícias, viu? Nós estamos longe, mas não continuamos sendo um. Amém? Aleluia. Pode se sentar, queridos. Nós estamos terminando o nosso culto aqui, online. Você que está com a gente aí, que Deus te abençoe. Seja um abençoador sempre. Em nome de Jesus. Aleluia.